Continuando nossa série da verdadeira história do Brasil, vou falar de alguns governadores gerais no Brasil colônia, a partir de 1549 a 1710. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Fábio Rodrigues e vou continuar a série da história do Brasil. Então, já te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos desta série, vou deixar aqui em cima no card a playlist. Vá lá e assista, são 6 vídeos até agora. Bom, como já vimos em vídeos anteriores, Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil colônia. Em 1549 é fundada na Bahia a cidade de Salvador por Tomé de Souza, para servir de sede do governo. O lugar é escolhido por algumas razões. A sua localização marítima é protegida com condições naturais do recôncavo, favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar. Junto com Tomé de Souza chegaram os primeiros jesuítas da Companhia de Jesus, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega. Dedicam-se à catequese dos indígenas e à educação dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, construíram grandes igrejas e fundações, colégios, na região das bacias do Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, como também na Amazônia. Eles instalaram grandes missões, onde buscavam cristianizar os índios e preservá-los da escravidão. Em 1553, Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza no governo geral. O segundo governador envolveu-se em vários conflitos entre donatários e jesuítas em torno da escravidão indígena. Porque os jesuítas eles continham uma forma de proteger os índios através da catequização. Então, eles obrigavam os índios a se catequizar, mas os protegiam contra a escravidão. E com isso, este segundo governador termina incompatibilizando-se com as autoridades locais e é obrigado a retornar a Portugal em 1557. Um pouquinho antes, em 1555, a França não aceita a partilha das terras americanas feita pelo Tratado de Tordesilhas e defende o direito da posse a quem ocupá-las. A primeira invasão francesa do território brasileiro acontece na ilha de Serigipe, atual Ville-Guégnon, na Baía de Guanabara. Os franceses instalaram uma comunidade chamada França Antártica, destinada a abrigar protestantes calvinistas fugidos da guerra religiosa na Europa. A sua principal atividade econômica era a troca de mercadorias baratas por pau-brasil, feita com os indígenas da região. Eles constroem um forte e resistem por mais de 10 anos aos ataques portugueses. Já em 1557 é nomeado o terceiro governador, Mendes Sá. Com a ajuda dos jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, eles neutralizam a aliança entre índios, tamoios e franceses em 1565, junto com o sobrinho Estácio de Sá, e expulsa os invasores franceses da Baía de Guanabara. No mesmo ano, em 1º de março, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O desempenho eficiente de Mendes Sá contribui para a afirmação, a posição do governo geral na vida colonial, e ele permanece no posto até a sua morte em 1572. Um pouco antes, em 1562, tem início na Bahia uma endemia de varíola mortal para milhares de indígenas da região de Salvador. Muitos dos sobreviventes fogem para o interior, mato adentro, e os colonos portugueses ficam sem mão de obra nas plantações.
Já em 1568, é oficializado pelo governo Salvador Correia de Sá o tráfico de escravos africanos. Cada senhor de engenho de açúcar fica autorizado a comprar até 120 escravos por ano. E eles substituem nas grandes plantações os indígenas, considerados ineficientes para o trabalho agrícola. Com isso, fica garantido um custo competitivo dos produtos para o mercado externo. O próprio tráfico torna-se um grande negócio muito lucrativo para os portugueses. Agora vamos ver um pouquinho sobre o ciclo da cana-de-açúcar. O mercado europeu estava sedento por açúcar no século XVI. E com o solo apropriado para o cultivo da cana-de-açúcar e a facilidade para comprar escravos, Pernambuco e Bahia passam a ser o centro da cultura canavieira, que atinge o apogeu entre 1570 e 1650. Grandes investimentos são feitos em terras e equipamentos, mão de obra, o que transforma os engenhos em unidades de produção completas e bastante autossuficientes. Algumas estimativas no final do século XVII indicam a existência de cerca de 528 engenhos na colônia, que exportam anualmente 37 mil caixas de 35 arrobas de açúcar. Para quem não sabe, uma arroba equivale a 15 quilos. Esse mercado só é abalado na segunda metade do século XVII, quando os holandeses começam a produzir açúcar em grande escala nas Antilhas. Já em 1572, o governo geral fica dividido entre as cidades de Salvador e Rio de Janeiro. E em 1578, volta a ser unificado na Bahia. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre em uma batalha, na Batalha de Alcácer Quibir, sem deixar nenhum herdeiro. Ele participava da cruzada que buscava conquistar o Marrocos do domínio dos mouros. É aí que nasce a lenda sebastianista. Segundo historiadores, nessa lenda, o rei teria partido para o fundo do mar e voltaria para assumir novamente o governo de todo o reino português. Ainda hoje temos algumas comunidades do Brasil à espera do regressar deste rei. Bom, mas isso aí é apenas uma lenda, tá, gente? Em 1580, morre o cardeal Dom Henrique, tio de Dom Sebastião, que havia assumido o governo de Português. Felipe II, que reinava sobre a Espanha, o Sacro Império Romano-Germânico e Holanda, e era também ligado por parentesco à Casa Real Portuguesa, impõe-se como o novo rei de Portugal, começando assim a União Ibérica entre a coroa portuguesa e a espanhola, que vigora até 1640, e significa uma espécie de anexação de Portugal pela Espanha. Com essa união, países como França, Inglaterra, Holanda, inimigos da Espanha, tornam-se igualmente inimigos de Portugal. Mesmo que lá no começo as colônias que pertenciam a Portugal continuassem governadas a partir de Lisboa e as espanholas de Madrid. Assim fica fácil a penetração portuguesa além dos limites do Tratado de Tordesilhas. É aí que começa a se formar o Brasil aonde conhecemos hoje. Em 1594, os franceses Jacques Riffaut e Charles Vaux instalam-se no Maranhão, depois de naufragar na costa da região. O governo francês dá um apoio e incentiva a criação de uma colônia no território, a França Equinocial. Em 1612, uma expedição chefiada por Daniel de Latouche desembarca no Brasil com centenas de colonos. Eles constroem igrejas, casas e o Forte de São Luís, que é a origem da cidade de São Luís do Maranhão. Os invasores franceses
são expulsos em 1615 por tropas comandadas por Jerônimo de Albuquerque. Está gostando desse vídeo até aqui? Então não esquece de te inscrever e deixar aquele joinha legal aí para ajudar o nosso canal a ter um crescimento cada vez maior. Em 1621, o território brasileiro é dividido em 2 estados. O do Brasil, com sede em Salvador, e o do Maranhão, com a sede em São Luís do Maranhão. O objetivo era melhorar a defesa militar da região norte e estimular a economia e o comércio regional com a metrópole. Por outro lado, o governo da Holanda, investidores privados formam a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, misto de empresa comercial, militar e colonizadora, para ocupar as terras canavieiras e controlar a produção dos engenhos e recuperar os seus negócios na América e na África, afetada pela União Ibérica. Rivais dos espanhóis, os holandeses haviam sido proibidos de aportar em terras portuguesas e tinham perdido privilégios do comércio de açúcar no nordeste do Brasil. Em 1624, ocorre a invasão de Salvador por uma frota da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. No ano seguinte, forças luso-espanholas derrotaram os holandeses. Em 1627, é feita uma nova tentativa frustrada contra Salvador. Já em 1630, tem o início a mais duradoura invasão holandesa no Brasil. Desta vez, em Pernambuco, uma esquadra de 56 navios chega ao litoral da região e Olinda e Recife são ocupadas. A resistência da população, organizada pelo governador da capitania, Matias de Albuquerque, em torno do Arraial de Bom Jesus de Porto Calvo, em Alagoas, dificulta a consolidação da conquista holandesa. E a partir de 1632, com a ajuda do pernambucano Domingos Fernandes Calabar, os estrangeiros avançam contra as fortalezas do litoral e os redutos da resistência do interior. Matias de Albuquerque retira-se para a Bahia em 1635. Em 1637, os holandeses tomam em Angola o mais importante porto de saída de escravos africanos para o Brasil. Assim, os donos dos engenhos brasileiros passam a depender dos holandeses para a obtenção de mão de obra. Para administrar o domínio holandês no Brasil, chega a Pernambuco João Maurício de Nassau. Tolerante nos campos político e religioso, Nassau estimula os engenhos e as plantações, urbaniza o Recife e assegura a liberdade de culto. É responsável pela vinda de cientistas e artistas, como os pintores Franz Post e Albert Enquist, que retratam o cotidiano brasileiro. Em sua administração, a dominação estende-se sobre toda a região entre o Ceará e o Rio São Francisco. Nassau volta para a Europa em 1644. Mas um pouquinho antes, em 1640, os jesuítas são expulsos de São Paulo e, com isso, aumentam as expedições para aprisionar índios feitas pelos famosos bandeirantes, que em sua maioria também tem sangue indígena. A escravização desses índios ajudam a superar as dificuldades em obter aquela mão de obra que acontece em razão do controle do tráfico de escravos africanos pelos holandeses. Em 1653, os jesuítas voltam para São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho como foi essa quebra da União Ibérica. O Duque de Bragança é aclamado rei de Portugal como Dom João IV, mas os espanhóis não aceitam o fim da União Ibérica e a restauração do trono português sob a dinastia dos Bragança. E no ano seguinte, Portugal e Espanha entram em guerra. O rei Dom João IV pede ajuda à Inglaterra e à Holanda,
tradicionais adversários da Espanha. Assim, Portugal assina com a Holanda, que estava ocupando terras no Brasil, um armistício válido por 10 anos. O apoio da Inglaterra na guerra contra a Espanha é decisivo para que o Portugal conquiste definitivamente a independência, mas os conflitos entre os dois reinos estendem-se por mais de 15 anos. Em 1641, inicia-se a invasão holandesa no Maranhão, que perdura até 1644, quando os holandeses são expulsos pelos portugueses. Essa invasão foi ordenada por Maurício de Nassau, que procurava consolidar as posições holandesas no país, antes que o armistício entre Holanda e Portugal fosse amplamente divulgado no Brasil. Em 1645 a 1654, após a volta de Maurício de Nassau à Holanda, os proprietários de terra de Pernambuco, com dívidas altíssimas, passaram a ter dificuldades de conseguir crédito na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. É aí que começam algumas revoltas. Os latifundiários dão início à insurreição pernambucana, com o objetivo de expulsar os holandeses. No começo, Portugal não dava nenhum auxílio, interessado em garantir o apoio da Holanda para enfrentar a Espanha na luta pelo fim da União Ibérica. Em 1648 e 1649, forças militares do Maranhão e do governo geral da Bahia derrotam os holandeses na Batalha dos Guararapes. A insurreição só acaba quando os holandeses, enfraquecidos após uma guerra contra a Inglaterra em 1652, se retiram da região. Em 1654, a soberania portuguesa sobre a vila do Recife é reconhecida pela Holanda no Tratado de Paz de Haia, em 1661. Porém, para que desistam das terras coloniais, Portugal paga aos holandeses uma grande indenização, uma pequena fortuna. Em 1649, Portugal cria a Companhia Geral de Comércio do Brasil para auxiliar a resistência pernambucana às invasões holandesas e facilitar a recuperação da agricultura canavieira no Nordeste, depois dos conflitos. Sua principal atribuição é fornecer escravos e equipamentos aos colonos e garantir o transporte de açúcar para a Europa. Em 1654, em troca do apoio recebido na guerra contra a Espanha, Portugal promove a abertura de mercados aos ingleses. No Brasil, ficam excluídos apenas os produtos sob o monopólio da coroa, como o pau-brasil, o bacalhau, a farinha de trigo, vinho e o azeite. Em 1682, Portugal funda a Companhia de Comércio do Maranhão para estimular a agricultura de cana-de-açúcar e de algodão por meio de fornecimento de crédito, transporte de escravos, entre outros. Em 1684, proprietários rurais liderados pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman revoltam-se contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que não cumpre a função de fornecer escravos, utensílios e equipamentos. São contrários também às posições dos jesuítas que impedem a escravização indígena. É a chamada Revolta dos Beckman. A metrópole intervém. Manuel Beckman é executado junto com Jorge Sampaio, outro participante da revolta, e os demais líderes são considerados à prisão perpétua. Em 1694, após resistir por várias décadas a constantes investidas e aos grandes ataques, de 1687 a 1694, o Quilombo dos Palmares é destruído em fevereiro por tropas de proprietários pernambucanos, chefiados por Bernardo Vieira de Melo, e do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Palmares foi o mais importante quilombo do período colonial e durou quase um século. A sua população teria alcançado um número estimado entre 6 mil e 20 mil pessoas,
distribuídas em uma área de 150 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura, localizada entre Pernambuco e Alagoas. O último líder zumbi sobrevive à destruição do quilombo, mas é morto no ano seguinte, tornando-se o principal símbolo da resistência negra à escravidão. Em 1694, o governo da metrópole garante aos descobridores de ouro e prata a posse das minas. Até então, elas eram procuradas e exploradas da forma sigilosa, para que não fosse confiscada pela coroa. A nova regra é seguida pela exploração de inúmeras áreas de mineração na atual região de Minas Gerais. O ouro nas Minas Gerais, no final do século XVII e início do século XVIII, são descobertas ricas jazidas de ouro nos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que atraem portugueses e aventureiros da metrópole e de todas as partes da colônia. Muitos trazem escravos. A coroa autoriza a livre exportação de ouro, tributado no valor de 1/5 da produção, e é instituída a Intendência de Minas para fiscalizar a atividade mineradora. Era permitido a alguns escravos conservar parte do ouro descoberto para comprar sua liberdade. O período de maior produção ocorre entre 1735 e 1754, quando a exploração anual chega à média de 14,5 mil quilos de ouro. A exploração do diamante cresce por volta de 1729, nas vilas de Diamantina e Serra do Frio, no norte de Minas Gerais. Em 1734 é criado o Distrito Diamantino, com uma intendência para administrar as lavras. Em 1708 e 1709 acontece a Guerra dos Emboadas, mas isso eu vou te contar no próximo vídeo. Se você gostou, te inscreve aqui, deixa aquele joinha de legal, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que tenham acesso a essa pequena introdução à nossa história. E agora eu quero te contar uma notícia muito boa. Temos os links de compras com nossos grandes parceiros. Vou deixar os links na descrição, com preços que cabem no seu bolso. Entre e confira. E se você quiser, poderá também fazer uma doação a este canal, através do Pix e-mail. Está aqui embaixo. Se você puder e quiser, faça a sua doação. Eu quero te convidar para a nossa live nesta quarta-feira, às 20 horas, com um recital de poesias. Comigo, Fábio Rodrigues, Wallace Vital e Dido Domingos. Estará imperdível. Venha participar deste grande recital de poesias de nossa autoria. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau!